Oi, chegando à nossa quarta aula. E eu queria falar algo bem importante para você que está participando desse curso Sons e Palavras, que é direcionado para essa ação, mas com a primeira infância, com a musicalização e educação musical na escola. Nós vamos ter 2 horas que serão ao vivo, lives, onde nós poderemos, né, ter uma interação ainda nesse sentido de comentários, você tirar suas dúvidas, me perguntar depois que você assistir essas aulas aqui, ver o material. Inclusive, a gente pode estender melhor essas atividades, ter mais tempo para elas, brincarmos com elas, porque aqui está sendo mais algo demonstrativo. E vamos começar, sabe fazendo o quê? Quem aí, olha aí essa imagem, eu quero saber quem aí reconhece. Quem aí já comeu um bom prato de baião? Estou falando do Nordeste e o baião, para nós, é a nossa comida que, por mais que a gente coma, repita, olha, ninguém aqui vai enjoar. Precisa nem ter mais nada, só um ovozinho frito, a gente fica feliz com o baião. Só que o baião, além de ser uma comida maravilhosa, ele também é um ritmo musical. E essa palavra baião, que já enche a nossa boca, né? Ela tem esse ritmo também, baião, baião. Já aparece o som que ele faz na zabumba, né? Baião, baião, baião. Esse baião, que é um ritmo musical, como vocês estão vendo aí, inclusive ele é configurado por esse trio nordestino, que é zabumba, sanfona e triângulo. Não que seja necessariamente, você pode tocar um baião no piano, você pode tocar um baião no violino, mas a gente reconhece algumas, né, vamos dizer, características que são extrínsecas ao gênero musical, e essa é uma, né? São características externas, porque características internas do baião é o quê? Essa batida, que eu inclusive brinquei aqui, né, com vocês, isso aí não pode faltar, para ser baião tem que ter essa batida, que no caso a zabumba acaba fazendo. E o baião também é uma dança, é uma maneira de dançar. Conecta com tudo aí que a gente já conversou, né? Com o contexto, né? O baião tem a ver com o Nordeste, tem a ver com a identidade do povo nordestino, tem a ver com essa musicalidade, os instrumentos, e tem a ver com esse movimento, essa dança. E nós temos aqui, nascido em Pernambuco, em Exu, o rei do baião, que é Luiz Gonzaga, que eu costumo dizer que é um dos grandes, né, mitos, ídolos, no melhor dos sentidos, que a cultura mundial tem, porque Luiz Gonzaga conseguiu configurar uma identidade tão forte que, se você vê uma sanfona com chapéu em cima, você já pensa que é ele, de tão forte que ele imprimiu a imagem. E esse ritmo baião, eu quero propor para vocês uma atividade para a gente brincar aqui, como se a gente estivesse numa feira, trabalhando toda essa questão que nós falamos no encontro, na aula, na nossa terceira aula, sobre a criação, o movimento, as palavras, a linguagem. Quando você está numa feira, se você já foi para uma feira, pensa numa feira, se você nunca foi, que é um mercado. Essa banquinha onde vende as frutas, tem gente gritando, falando, olha abacaxi, olha o mamão, olha a roupa. E tem uma feira maravilhosa que é a feira de Caruaru, que nessa feira tem de tudo. Luiz Gonzaga já cantava que na feira de Caruaru, de tudo que tem no mundo, nela você vê, né, na feira de Caruaru. E nós vamos pensar em elementos dessa feira, que tem para vender nessa feira, e trabalhar um pouco essa questão do baião. Então vamos retornar, eu vou retornar aqui com vocês, para primeiro a letra, né, o mote dessa música que nós vamos estar trabalhando, sempre no ukulele, gente, eu trago o ukulele pela facilidade. Então, esse é um jogo que você vai propor, depois de você apresentar a feira. Vocês podem criar uma feira na sala, as crianças trazerem elementos para essa feira, pensando que a feira é esse lugar de encontro, de diversidade, tem de tudo, tem roupa, tem tecnologia, tem festa, né? Tem tudo, tem música. Então, chama as crianças para construírem essa feira com você e você vai pedir para elas sugerirem o que tem nessa feira. A feira de Caruaru faz gosto a gente ver.
feira de Caruaru. E aí a criança vai dizer, e o que é que tem nessa feira? Você pode, inclusive, usar um pandeiro, fazendo um disparate, né? Na feira de Caruaru. E aí você pode fazer, o que é que tem na feira? E a criança vai falar, tem isso, tem aquilo. Só que você vai pedir para a criança utilizar, lembra? Que nós vamos conectar as palavras aos movimentos. Então, ela pode dizer que tem mamão, mamão, mamão. Ela vai criar um ritmo. Pensa nessa questão do baião, né? Que a gente está trabalhando o baião. A gente quer trabalhar uma forma específica, né? Sem falar, precisar falar. Então, pensa que o baião tem esses elementos grandes. O elemento grande do baião é que ele tem um rondó, né? Ele gira. Ele apresenta uma coisa, a parte A, vai para uma parte B, depois ele retorna para a parte A de novo. Se você escuta a Feira de Caruaru, você vai ver que tem a primeira parte, tem uma variação, que é a B, só que ele retorna para essa primeira parte de novo e vem com uma nova ideia. E sempre ele fica, mesma ideia, nova ideia, mesma ideia, que esse rondó, que é o abacá, né? A gente diz o abacadá, né? A gente brinca. Então, pensa nisso. Então, você pode criar um movimento para a parte que é o A. A gente pode pensar num movimento, uma dança, né? Um movimento com lenço, ou utilizar um instrumento específico. Ah, vai ser o pandeiro na parte A. Na parte B tem que ser um instrumento diferente. Então, a gente usa o agogô. Na parte A, a gente volta para o pandeiro. E na parte C, vamos usar as clavas. E assim, você não vai falar A e B. Você vai simplesmente colocar o repertório, tocar o repertório e sugerir essa movimentação, esses gestos, esses instrumentos. Mas lembra de partir das criações delas da feira, né? O que é que tem nessa feira? Então, você pode fazer a Feira de Caruaru. Vai, vamos colocar o pandeiro. Faz gosto da gente ver de tudo que há no mundo. Nela tem pra vender. Na Feira de Caruaru. O que é que tem? Opa, bati aqui no microfone. Aí ela pode fazer. Ela pode dizer de repente que nessa feira tem cuscuz. 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 Aí vocês voltam pro A de novo. Na Feira de Caruaru. O A repetindo. E na hora do C, aí ela pode falar. Tem maracujá. 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 Olha aí. Um elemento novo. E assim você está trabalhando a forma do rondó que tem no baião, sem precisar dizer nada, por essa brincadeira. Outra maneira de você trabalhar são umas fichas que eu vou estar aqui explicando para vocês, tá bom? É um jogo partindo de palavras. Bem assim, baseado mesmo nessa abordagem do Orff, onde você vai usar fichas para percussão corporal, ou com objetos sonoros ou basicamente de percussão miúda, tá bom? Então, aqui, eu quero apresentar para vocês bem rapidinho. Opa, passei demais, perdão. Então, você vai usar a palavra baião. Você vai pegar essa ficha, você tem a parte branquinha e a parte, né, que é preta. A parte branca é o agudo. Deixa eu usar aqui o agudo é mais embaixo, né? Aqui no caso do agogô. O agudo é aqui e o grave é aqui. Então, você vai pensar baião, 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 baião. Aqui você tem um elemento do arranjo. Baião, que é a zabumba, que pode ser o tambor também, se você tiver uma percussão miúda. Baião, baião. Você pode abafar. Baião, 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 baião. Faz essa mudança, agudo grave. Ou você pode usar, no caso, um pote de plástico com uma colher, né? Baião, 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 baião. Usando um pote de plástico, como pode usar o corpo. Baião, baião, baião. Então, usa essa ficha para trabalhar esse elemento do baião, que é o que vem da zabumba. A outra ficha que você vai utilizar é esse agudinho, Caruaru.
Lembrando que a gente pegou palavras da música, a gente está trabalhando a música do Luiz Gonzaga. Então, eu vou pegar elementos semânticos, né, palavras que são daquela construção. Caruaru, 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 caruaru. É importante você entender que numa estrutura dessa, o baião, ele pode aparecer mais, que ele é o grave, né? É essa sonoridade mais do chão, do fundamento. E o caruaru só precisa aparecer de vez em quando. Caruaru, 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 caruaru. Inclusive, você pode fazer caruaru, 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 caruaru. Né? Caruaru, 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 caruaru. Pode ensinar a criança a tocar triângulo até nesse caruaru. Caruaru, caruaru. Você pode fazer o caruaru pensando pode fazer o caruaru com colheres, caruaru, ou fazer até mesmo um triângulo. Aqui não vai dar muito certo o som, que você usa outra colher, viu? É porque eu só tenho 2 colheres aqui, me desculpem. Caruaru, caruaru, caruaru. Dá para fazer um triângulo aqui com a colher, com 3 colheres, você faz um triângulo. Caruaru, caruaru, caruaru. Pode fazer o caruaru no estalo. Caruaru, caruaru. Então, aqui você trabalha com essa ficha. Quem for sorteado, que pegar o baião, opa, peguei o baião. Então, você fica com o baião, com o grave, com o tambor, ou com o pote plástico, fazendo som no peito. Caruaru é o agudinho. E tem um som, que é um som... lembrando que o caruaru, o baião, perdão, e a feira também, né? Que é outra palavra que a gente coloca, se quiser usar. O baião, ele é um som de base, né? O som de chão. O caruaru é o agudo, é o brilho. E nós podemos colocar um contorno, tipo um eu vou para lá, né? Que você vai para a feira, né? Então, você pode colocar eu vou para lá. Eu vou comprar, também você pode colocar. Então, você pode fazer eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou comprar. Isso aqui é um desenho que já está um pouquinho maior, né? Então, você tem a base do baião. Eu fiz no tambor, vamos fazer aqui no pote, no grave, né? Baião, baião, baião. Você tem o caruaru, que é o agudinho. Caruaru, 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 caruaru. E você pode fazer esse contornozinho no agogô, que é o eu vou pra lá, eu vou pra lá. Pode fazer também com 2 copos. Eu vou pedir aqui licença só para pegar um copo, para fazer um agogô com copos. Se os copos forem de tamanhos diferentes, é melhor. Eu vou pra lá, eu vou pra lá. E pode fazer na palma. Eu vou pra lá, fazendo palma aguda, grave e aguda. Eu vou pra lá. Então, você tem essas fichas que você distribui essas palavras e assim você cria um arranjo com baião, 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 baião. E outra voz fazendo, né? Para você construir o arranjo. Caruaru, 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 caruaru. E eu vou pra lá. O arranjo que eu estou dizendo no sentido de instrumental ou corporal, mas começa com o jogo de palavras. Tem que falar as palavras que estão nas fichas. E aí você pode escolher crianças para cantarem na feira, e o outro baião, na feira de Caruaru. Ou então faz gosto da gente ver. E assim você trabalha a construção de um arranjo partindo das palavras. Então, essa é uma sugestão de atividade interligada a nosso encontro passado. A outra atividade que eu quero compartilhar com vocês é uma atividade dentro dessa questão da forma, de atribuir movimentos à forma. Ela é em cima de um repertório que é conhecido, um trecho de uma peça de ópera, né, que é La Gioconda, e a Dança das Horas. A Dança das Horas. E você talvez até já escutou a versão orquestral, mas aqui eu quero propor com uma versão que o Altemar Carrilho fez, que é um LP que ele tem, gente, que é maravilhoso, que você encontra até aí na internet, que ele pega músicas eruditas nesse sentido
eruditas do Ocidente, né, essa música clássica, e colocam em choro e é uma maravilha. Então, a Dança das Horas, eu vou compartilhar com vocês aqui o slide, que essa é a letra que eu criei, pensando dessa potência da palavra, da criança cantar junto, da criança associar uma palavra àquela melodia e a um movimento. Então, vou colocar primeiro aqui a Dança das Horas para vocês ouvirem. Eu vou colocar a versão da Altemar Carrilho, mas vocês vão ter acesso ao link também da versão mais orquestral. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar as duas para vocês verem a diferença, que eu acho que isso é importante. Eu vou colocar o slide novamente, que é para a gente já ir cantando para vocês perceberem o que vai junto. Ó. 2 para cima, 2 para baixo, bato palmas no compasso, me divirto com esse passo. E agora todo mundo num abraço. Giro, giro para um lado até parar. Vou para cima, vou para baixo, vou para um lado, vou para o outro. Giro, giro para o outro lado até parar. Para baixo, para um lado, para o outro. E agora até parar. Essa canção eu fiz para a gente trabalhar com outra criança perto. E aqui você tem um link, inclusive, do exemplo eu fazendo com as crianças. Eu vou ficar em pé e vou repetir aqui o áudio, só para vocês terem ideia da movimentação. Só um instantezinho. Vou repetir novamente, porque aqui o movimento é muito importante. Vou colocar o slide para vocês irem vendo o movimento com as palavras. Aqui a gente brinca de palmas. 2 para baixo, bato palmas no compasso, me divirto com esse passo. E agora todo mundo no abraço. As crianças se abraçam, né? Quando puderem. Se não, bata. 2 para baixo, bato palmas no compasso, me divirto com esse passo. E aí o abraço a gente substitui em nós mesmos. E o giro-giro, as crianças giram. E aí vai para um lado, vai para o outro, vai para baixo, vai para cima, gira de novo. Vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro. E gira, gira, bate, bate até parar. Vocês podem ver melhor no vídeo, que aqui eu estou sozinha. Vou mostrar aqui um pedacinho do vídeo para vocês. Só um instantezinho, que está indo. Deixa eu só parar o outro, deixa eu silenciar o outro, que é melhor vocês verem o exemplo. Infelizmente, né, a gente não pode estar em grupos, mas aí vocês vão ver as crianças fazendo comigo. É essa brincadeira, assim que é pra ficar, viu? Ai, que saudade, minha gente, que eu tô numa sala cheia de crianças assim. Pronto, aqui você... Aí depois eu usei elementos e por último eu coloquei os instrumentos, né? Que eu comecei cantando com elas e fazendo a brincadeira. Elas iam percebendo essa mudança porque é um jogo corporal. E aí depois eu coloquei esses materiais que eu já apresentei a vocês, lenços. E por último, nós colocamos a percussão. Gente, isso é uma sala, eu nem sei quantas crianças, sabe? Eu nem lembro, eram muitas crianças. Eu sempre ministrava, né? Que agora a gente não tá mais, estamos mais conseguindo unir tantas crianças assim, nem devemos, né? Mas dá para você adaptar isso para o online, colocando elas na janelinha, eu brinco na janelinha, né? Como elas ficam assim um do lado do outro, aí a gente faz de conta que está batendo, com o de cima, com o de baixo. Agora olha a versão do Altemar Carrilho, escutem que versão boa! Da mesma letra, ó, você encaixa. Você pode trabalhar a mesma letra. 2 para cima,
dois para baixo e pode colocar os instrumentos depois da brincadeira, ó. Me divirto com esse passo e agora todo mundo num abraço, né? Gira, 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 sem parar. Vou pra cima, vou pra baixo, vou pra um lado, vou pro outro. Gira, 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 até parar. Vou pra cima, vou... Tá agudo? Lado para o outro, todo mundo até parar. Então, você substitui depois por um instrumento percussivo. Se não tem instrumento percussivo, usa um objeto sonoro, usa um copo, usa o corpo, não tem desculpa. E, claro, pensando na frente, tudo isso aqui que eu fiz, tanto com o baião, você pode pensar também no sentido harmônico, é só você colocar uma nota, porque a gente não tem tempo para fazer isso. Mas esse trabalho eu continuo e eu coloco as notas, e aí a gente chega nessa parte que é harmônica, que a gente cria mesmo um desenho harmônico. Vamos finalizar as nossas, práticas reflexivas em cima do musicar? Lembra que eu já passei 3 para vocês, né? Já falamos sobre a escuta integral, a percepção consciente, a criação ativa. Está faltando a educação humanizadora. E ela é tão importante, a educação humanizadora, porque a gente pensa que a educação ela é uma ferramenta, gente, de construção de um mundo mais justo, um mundo melhor. Esse festival, inclusive, existe porque há uma instituição que acredita nisso, na força que a educação tem para mudar as coisas, para transformar, para fazer tudo ficar diferente. Então, entender que o que eu faço aqui, o que você faz aí, reverbera na vida de uma pessoa, 2, de uma coletividade. Então, traz valores mais críticos. As pessoas vão ser transformadas e vão ser emancipadas. Elas vão ter independência, autonomia. Pensando, claro, no nosso querido Paulo Freire. Aqui eu trago esses 2 aportes fundamentais para mim hoje, que é Paulo Freire, entendendo essa educação humanizadora, entendendo que o ser, ele precisa ser independente, ser autônomo, percorrer seus próprios caminhos. Ele só vai se emancipar se ele passar por uma educação que aguce as reflexões dele, aguce os sentidos nesse campo intelectual de pensamento, de conexões. Também trago o José Pacheco, que é outro grande pensador da educação. José Pacheco, ele traz um olhar que derruba esse paradigma da ensinagem. A gente que é tão acostumado, professor, eu ensino. A gente não ensina nada, resumindo, para José Pacheco. O que a gente faz é estimular a aprendizagem. Os alunos são aprendentes, Nós somos agentes dessa aprendizagem. Então, abandonar esse modelo de aula tradicional, esse sistema de reprodução só de conteúdos, só de imitação de conteúdos, escuta, repete, mas buscar o verdadeiro objetivo, que é humanizar o indivíduo. Parece ser tão estranho, O ser humano preocupado em se humanizar. Mas sabe por quê? Porque a gente desumanizou. A gente cada vez mais se torna máquina. Esse processo de modernidade, tudo que aconteceu com esse processo de pós-Idade Média, e tudo isso, depois o contemporâneo, a gente vai cada vez se tornando um mecanismo e a humanidade vai sendo extraída. E por isso que a educação é importante. Mas na educação musical, nós temos um grande pensador e compositor, que é o Kollhoitner, que ele passa a afirmar que o objetivo da educação musical é o humano, o ser humano. Esse é o grande objetivo da educação musical. É o grande porquê. Por que eu faço isso? Porque eu olho para o ser humano, para ele, na sua totalidade. Porque eu quero melhorar essa minha humanidade. E falando em porquês, essa era a grande pergunta do Kollhoitner. Ele olhava para os seus alunos e era o grande, vamos dizer, o mote dele, como eu sou nordestina, o mote é aquilo que conduz, uma poesia, um desafio. Por quê? Por que você faz isso?
Por que você escuta isso? Por que é que eu estou aqui fazendo isso aqui? Por que é que eu selecionei essas atividades? Por que é que eu planejei dessa forma? Por que é que eu toco? Por quê? Por quê? Por quê? Se encher de porquês. A formação, né, nesse sentido do humano, ela é ampla, ela se preocupa com tudo. Ela preocupa se você tem acesso à alimentação, ela se preocupa com a sua saúde integral, ela se preocupa se você tem acesso à tecnologia em dias de pandemia, né? Imagina como acontecer a educação se uma pessoa não tem nem acesso ao dispositivo que vai trazer para ela o conteúdo. Então, ela se preocupa com a parte de socialização. O ser humano, ele tem uma dimensão ampla, ele tem uma dimensão biopsicossocial e espiritual. E a gente deve se preocupar com isso, sim. Então, a integralidade, todas as dimensões do que é ser, né, de existir, de estar aqui. A educação musical para o humano, ela amplia a percepção e a consciência. Não é de escuta que estamos falando, de ouvido. Nós estamos falando de percepção mesmo de mundo, de consciência de mundo. O que eu sou, onde eu vivo. Por que as coisas estão assim, né? Por que minha vida é desse jeito? Por que daquela pessoa é daquele jeito? Por que a gente, né? Por que nós agimos assim? Então, ampliar o seu olhar sobre o mundo, a maneira como você vê o mundo e a maneira como você pensa sobre si e sobre o mundo. Essa educação também vem para superar preconceitos. A gente luta tanto hoje, né, para acolher a diversidade, para dialogar entre o que é diferente, entre o que é plural, heterogêneo. Essa desumanidade, né? Essa nossa desumanidade, essa nossa mecânica das coisas, que é tudo igual, homogêneo, que é único, sentido único. Vamos lá, eu vou falar essas colheres aqui, né? Essas colheres foram feitas numa prensa, numa máquina. Você não vê uma diferença nelas, se você olhar aqui. Pode ter os arranhões que eu dei, né? Mas quando elas saíram da fábrica, elas são idênticas. Idênticas. Diferente, minha gente, desse aviãozinho aqui que foi feito à mão por um artesão. Duvido todos serem iguais. Vão ter diferenças na mão da tinta, no corte, na lixa, no tamanho das peças. Nós somos artesanais. O ser humano é artesanal. O ser humano é analógico nesse sentido, né? Nós somos analógicos. Então, a educação musical deve ajudar a superar preconceitos. Por isso que eu uso repertório de brinquedo popular e te incentivo a usar, de cultura popular. Uso o bar, mas uso o baião, né? Esses dias eu até compartilhei uma atividade que é a fuga de reis, que eu peguei uma fuga de bar e coloquei para dialogar com o reisado de Congo. Então, você pode ajudar esses preconceitos a serem superados. Quando você partilha as diferenças e dá lugar às diferenças e escuta. Acabar com esses pensamentos dualistas. Ah, é bom, é ruim. Ah, é elaborado, é mal elaborado. É erudito, vamos dizer, é simples. Cuidado com esses extremos. Existem pluralidades, olhares plurais. Não rotula, a gente já rotula tanto, rotula pessoas, rotula padrões. E isso inibe essa percepção e essa consciência, esse crescimento, esse desenvolvimento da nossa humanidade, né? E também é contra posturas individualistas, né? Ah, eu sou, vamos supor, né? Eu defendo tanto a cultura popular, só sou cultura popular. Tira esse negócio de Beethoven de perto de mim. Não, né? Não, o meu instrumento é esse e o outro. Não. Coletividade, vamos pensar na coletividade. Tire o seu eu nesse sentido de reserva, de fechamento, de fala, só você quer falar. Escute, acolha, dê as mãos, rode junto, deixa a pessoa ir para o centro, né? Protagonizar.
cante e bata palmas para ela. Outra coisa que o Kollhoiten também trazia é essa interação com a música nova, que era um repertório específico que surgia naquela época. Essa música eletroacústica que a gente já falou sobre o John Cage, o que trabalhava timbres diferentes, Hermeto Pascoal aqui no Brasil mesmo, que a gente já falou, com sonoridades, linguagens diferenciadas composicionais, escutas diferenciadas. Então, ele trabalhava, que naquela época, quando o Kollhoiten começou a interagir com... Inclusive, ele era um grande professor, atuou aqui no Ceará, no nosso estado, esteve aqui, tem uma parcela muito significativa na formação de muitos músicos aqui, de muitos músicos da música popular brasileira, estados como a Bahia, ele teve uma relação muito próxima. E ele trazia esse diálogo com esse novo olhar da música, né, das formas musicais. As inter-relações entre as artes, entre a música, entre a ciência e entre a vida. Então, vamos parar de separar em gavetas. Lembra que o Orff já fez isso, né? Dança, poesia, teatro, artes plásticas, tudo é uma coisa só quando ele fala na música elementar, né? E aqui Kollhoiten amplia, olha, ciência, parte também de espiritualidade, que Kollhoiten era alguém bem, né, tinha um olhar bem no sentido da transcendência. E a vida, nada disso se separa, tudo isso é um só. Gente, o ser humano, ele não é um ser segmentado nesse sentido de desestrutura. Pois isso aqui é desestrutura, desparafuso isso aqui todinho, né? O ser humano, ele é integral. Ele funciona sempre integral. Até as pessoas que têm perdas. Lembra que eu citei o caso do violinista? Ele perdeu o braço. Ele deixou de tocar? Você pode pensar, ele deixou de tocar, que ele não pega mais no violino. Será que ele deixou de tocar? Lembra que eu falei das imagens? Que havia ativação na região dos dedos, da mão? Será que ele deixou de tocar? Ele não deixou de tocar, ele toca agora de uma forma diferente. É um pouco meio doidinho isso aqui que eu estou dizendo, mas talvez você fique, não, mas para tocar tem que pegar no instrumento. E aí eu quero te dizer que dentro de tudo isso que a gente conversou, tocar um instrumento é muito mais, né, do que pegar nele. Né? Pegar é uma das dimensões de se tocar um instrumento, é pegar nele, né? Uma das possibilidades. Kollhoiten também trazia esse pensamento que a educação é para todos. A educação musical não é só para quem está no conservatório ou para quem está na licenciatura, é para todos. A música deve chegar a todos. Todos devem ter essa relação próxima com ela. Por isso que a nossa prática como professor e professora deve ser inclusiva, né? A inclusão, claro que tem essa luta pela inclusão com pessoas que têm identidades específicas, né? Mas a inclusão, ela deve chegar a todos, porque todos nós temos identidades, né, diferenciadas e todos devemos fazer músicas por uma educação musical não excludente, né? Não excludente, que não afasta, mas que aproxima, que abraça. Costumo dizer que a educação musical é um grande abraço à educação musical. Ele também trazia a improvisação como uma ferramenta de construção coletiva e relacional. Olha a ligação aqui com o musicar, né? Então, quando você improvisa, quando você cria, quando você elabora, isso é junto, é conjunto. Ele, inclusive, quando era professor, né, os alunos dele relatam que tinham obras que eram coletivas mesmo, cada um fazia uma parte, um interferia na criação do outro. E tudo era conversado, tudo era discutido. Quando a gente pensa nessas criações de roda de coco, né, mais uma vez eu vou trago aqui a cultura popular, porque a cultura popular é uma das matrizes que me ensina muito. Quando você está numa roda de coco, de improvisação de coco, os brincantes todos, ele tem voz e vez. Tanto os dançarinos como os que improvisam, no caso, quando é um coco que tem um instrumento até melódico, eles todos têm voz e vez e todos vão dialogar. Então, é uma construção coletiva. E, por último, entender que a educação ela é feita pelo diálogo e pelo debate. Não é essa fala aqui, ó,
Isso aqui é uma das coisas, inclusive, que é muito difícil, né? Eu tô aqui só, mas eu fico o tempo todo aqui falando, gente, pô, os meninos aqui, eu sinto uma falta. Eu não vejo a hora de ver o comentário de vocês, que vocês vão poder comentar aí na plataforma. E aí onde está o nosso diálogo, né? Eu não vejo a hora de vocês assistirem isso aqui e vocês comentarem lá, ai, não gostei. Ai, não concordo. Ai, não é por aí. Ou então, eu concordo. Ou então, olha, eu sei disso aqui, Karine. Você já ouviu falar nisso aqui? Quantas vezes eu estou num espaço e eu anoto o que uma pessoa que está comigo fala e me acrescentou e trouxe algo novo para mim. E, inclusive, já está incutido em mim, que eu já falo coisa que ela falou. Então, não vejo a hora de ter essa live também para poder estar com vocês. E olha como isso é interessante. Até nesses espaços que são gravados, o ser humano ele não fecha, né? Ele continua em diálogo, porque tem esse retorno, os feedback que vocês podem comentar. Tem esse momento que o festival cria para vocês tirarem dúvidas, para vocês compartilharem o que vocês acham. Então, o ser humano, gente, ele precisa dialogar, faz parte da nossa humanidade, o debate. E é assim, meus queridos, minhas queridas, que eu encerro esse encontro virtual com vocês aqui no festival, no FIME, esperando do fundo do meu coração que esse encontro, né, esses 4 encontros que nós tivemos gravados e o encontro que nós vamos ter ao vivo, que nasçam, brotem, tanto em vocês como em mim, mudança, transformação, e que essa musicalidade que nos aproxima, né, que nos faz sermos irmãos e de uma mesma raça, né, essa musicalidade que a gente carrega, que nos faz sermos humanos, ela esteja cada vez mais pulsante, potente e presente em todas as ações de vocês, na educação, seja como performance também, que pode ter algum instrumentista assistindo, pode ter outras pessoas, né, que inclusive são de outras áreas juntas aqui com a gente, e que isso gere cada vez mais humanidade, que a nossa humanidade cada vez aflore mais. E foi um grande prazer compartilhar um pouquinho aqui do meu tecido, da minha construção. Vou pegar aqui para finalizar visualmente, né, um pouquinho da minha peça artesanal, com várias linhas de vários teóricos, vários pensadores, tanto do campo da educação musical, como da musicoterapia e da musicologia, tantas outras áreas mais, e da cultura popular, os mestres populares, que eu compartilho, mas deixo aqui o desafio. Continue a tecer. Aqui, se uma boa artesã de crochê pegar, ela larga. Eu não, né, que eu não sei fazer crochê, mas ela larga. E outra que pegar a larga, e assim, ó, esse paninho se torna uma toalha de mesa, depois uma coxa de cama, e o que você quiser. Então, segue na tua construção, na tua formação, e se torna cada dia mais um educador musical mais humano, um musicante. Um abraço!